Olá! Meu nome é Tássio Reis Eu sou o Lucas Souza. e esse é o podcast Geologia Geral. E vamos hoje com mais um episódio do Pedradas, Lucas. Lembrando que a gente também tá no YouTube, tá no Instagram e não custa nada avisar pros amigos, enviar a caixa de chocolate pra gente, o que mais é E-mail, sugestão de pauta. e-mail, sugestão de pauta, também eu tô precisando de uma bicicleta. Quem quiser me mandar uma bicicleta tá aqui também à disposição. Então, qualquer coisa tá valendo, beleza? Estamos descobrindo que o YouTube não quer ajudar a gente, né? Então, que nossos ouvintes ajudem aí, pô, manda um carro também, eu tô aceitando qualquer coisinha assim. O Spotify é até mais generoso, mas o YouTube é complicado, né? É. Lucas, deixa eu te falar o que é que me aconteceu essa semana, cara. Eu, como você sabe, sou um grande apreciador da música e mais especificamente do samba, né? A nossa música mãe, a nossa música rainha. E aí eu tava discutindo com um amigo meu qual era o melhor disco do Exalta Samba. Ele defendendo que o melhor disco era o Ilha da Magia, o que não faz nenhum sentido. E eu falando que o melhor disco era o Exalta Samba ao vivo, de 2002, ainda com Krigor, que é um CD perfeito, né? Um CD irretocável. E aí, o que surgiu nessa discussão foi: o que é uma ilha? Como que as ilhas são formadas? Da onde que vem isso? Porque a geologia tá dominando a minha vida. Até o meu sambinha, a geologia tá entrando, Lucas. Ah, rapaz, isso é a beleza de quando a gente entra na geologia, é que a gente começa a ver ela em todos os lugares. Tem gente que fica meio doida, surta um pouquinho, estuda demais, mas tudo com sua devida dose, a gente pode ir levando aqui e ver a geologia em várias coisas. Eu também vejo todos os dias. Até porque você mora numa grande rocha, né? Essa caverna que é a sua casa, dentro de uma rocha maravilhosa. Pois é, rapaz. Fico aqui me escondendo para ninguém me achar. Não sei se todos os ouvintes sabem, mas o apelido dele é Ursão, porque mora justamente dentro de uma caverna. Mas me conta aí, Lucas, com relação à ilha, o que é uma ilha, assim? O que é que define? Porque eu fico pensando, a ilha é um pedaço de terra cercado por oceano em todos os lados. Mas um continente também é isso, né? Até que ponto uma ilha deixa de ser uma ilha e passa a ser um continente, ou passa a ser um arquipélago, ou passa a ser uma península, enfim. E o que é que define uma ilha? Basicamente a definição é essa, né? A ilha ela é um pedaço de terra cercada por água, não necessariamente de oceano. A gente tem ilhas dentro de lagos também. Até Hum, rios a gente pode ter, depende muito da largura de rio, porque a gente está acostumado a pensar em rio como uma coisa curtinha, né? Mas a gente tem rios com centenas de quilômetros de largura. 6 centenas eu tô exagerando demais. Centena pareceu muito, né? Agora que falou. Mas é porque tem um rio nos Estados Unidos que ele é bem largão mesmo. Mas pelo menos dezenas de quilômetros a gente pode ter. Então imaginar que tem um pedacinho de terra ali no meio não é nada fora do comum, né? Então ilhas podem existir também nesse tipo de ambiente. Mas assim, tem os diferentes tipos de formação delas, né? E essa questão que você traz é muito importante. O pensamento justamente porque o continente é um pedaço de terra que está cercado, né? Então, basicamente, ilha, a gente vai ter uma situação de tamanho, né? De extensão. Então, se a gente começa a ter que esse pedaço de terra é muito largo, muito extenso, aí a gente já vai mudando a classificação dele, considerando ali um pedaço de continente e tal, alguma coisinha desse tipo. Perfeito, entendi. Quando você fala de rio de água doce, assim, um banco de areia, por exemplo, dá pra gente considerar um banco de areia num rio de água doce? Dá pra gente considerar uma ilha dentro daquele rio ou precisa ter uma certa característica, precisa ter um certo tamanho também pra gente considerar uma ilha? Porque grande demais você já falou que dá pra gente considerar outras coisas. E pequeno demais? Todos os pequenos são considerados ilhazinhas, ou ilhotas, né? Vai variar. Então, sempre são variações de ilhas. Um banco de areia, a única coisa que ele precisa é com a parte emersa, né? Um pedacinho dele ali para fora, que a gente consiga ver a areiazinha, que alguém consiga ficar em pé e fora d'água. Porque às vezes o banco de areia ele só fica muito próximo da superfície e reduz a profundidade do rio, né? Mas ele estando para fora, emerso da camada aquosa ali, digamos assim, aí você vai ter que esse pedacinho pode sim ser chamado de uma ilhazinha. Bom, em rios, em lagos, você geralmente
vai ter que a ação da evolução daquele rio foi que gerou aquela ilha, seja por ser um banco de areia ou às vezes a energia dele é muito forte, e aí ele vai ficando mais curvo, né? O rio que a gente chama de meandrante. E aí, em determinados momentos, quando ele fica com uma curva muito grande, se ele tem uma velocidade muito forte, ele começa a erodir um pedaço da curva. A energia dele vai ficar sempre batendo ali na curva, saindo pela tangente da curva. E aí ele não consegue mais fazer a curva, ele corta ali pelo meio e passa reto. E você fica com um pedaço ali sobrando no meio, que vira uma ilha dentro da extensão daquele rio. Entendi. É como se fosse a própria correnteza mesmo que movimentasse as areias para se acumular em um determinado local. E isso forma essa ilhota, né? Essa ilha. Isso, é um dos mecanismos. Um dos. Todo esse movimento das correntes, né? Gerando esses bancos de areia que, quando chegam em um determinado tamanho, viram uma ilha. Mas quando a gente para pensar assim, por exemplo, em ilhas, em oceanos, né? Que outros mecanismos que a gente tem de criação? É sempre esse movimento de corrente gerando esses bancos de areia ou tem outras coisas que podem acontecer? Por exemplo, eu imagino um vulcão entrando em erupção como podendo causar uma ilha, né? Como lá no Havaí. Tem isso mesmo ou é maluquice da minha cabeça? Tem, sim, com certeza. A geração de ilhas, quando a gente fala em oceano, você tem menos essa questão de ação de correntes, e como você tem profundidades muito maiores, né, lâmina d'água de 3, 4 mil metros, seria muito difícil um banco de areia atingir essa extensão toda, né? Então, para gerar esse tipo de estrutura, ele precisa de coisas mais fortes. Desculpa lhe interromper, mas se a gente tem um rio com centenas de quilômetros de largura, a gente também pode ter bancos de areia com centenas de quilômetros de profundidade. Com certeza. Mas o que acontece na situação dos oceanos, geralmente a gente precisa de coisas que construam pequenos continentezinhos. Então, a gente não vai ter que vai ser um continente enorme, com uma grande extensão e tal, mas é um mecanismo que fica bem próximo da geração desses continentes, né? Para que ele comporte a estrutura que ele vai ter ali acima do nível do mar, né? Então, que geralmente causam ilhas no meio dos oceanos são justamente atividades vulcânicas. Aí a gente tem os diferentes tipos de atividades vulcânicas que podem gerar, né? Como a gente já falou aqui, a gente tem, não hoje, em outros episódios nossos, a gente tem os diferentes tipos de limite de placas tectônicas. Então, ou a gente tem duas placas que se afastam, ou a gente tem duas placas que estão indo em direção umas às outras, ou a gente tem que elas deslizam lateralmente umas em relação à outra. E nessas que colidem umas com as outras, a gente tem duas placas que são placas oceânicas, que a gente chama, né? Que ela é toda, acima dela é água do mar, e a gente tem a colisão entre essas duas, a gente gera vulcão que inicia lá no fundo do mar, e ele vai construindo um edifício vulcânico até chegar aqui. Essas a gente chama de arcos de ilhas. Se a gente tem essa colisão de uma placa oceânica com uma continental, que é o que a gente tem aqui no continente sul-americano, por exemplo, lá na Cordilheira dos Andes, tem toda uma atividade vulcânica acontecendo naquela região e até terremotos, essas coisas todas, porque tem uma placa colidindo com a placa sul-americana. Só que esses vulcões, eles já não vêm lá, não estão ficando embaixo d'água, né? Eles estão ficando para fora, porque tem toda aquela questão continental ali próxima. Com relação a essas placas que vão deslizando uma do lado da outra, é tipo o moonwalking, assim, do Michael mesmo, ou não? Só que aí o Michael vai para um lado e um outro dançarino dele vai para o outro, e são as duas placas assim se movimentando para lados opostos. Entendi. Mas aí, como você comentou, a gente tem as ilhas do Havaí. No Havaí, a gente tem que o mecanismo não é esse. Tem uma situação peculiar que lá a gente tem o que a gente chama de ponto quente, ou hotspot. É como se fosse as camadas interiores da Terra soltando vários Hadoukenzinhos para cima, assim, tá ligado? E aquela fonte de energia vai gerando atividade vulcânica. Só que ela é um ponto fixo, que fica jogando magma e gerando atividade vulcânica no mesmo local. Mas lá, não sei se você já percebeu, você tem uma sequência de ilhas, né, vulcânicas, que estão meio que alinhadas. E o entendimento
geológico é que aquele ponto quente ficou ali gerando a atividade magmática, e como a gente tem o movimento da placa tectônica, a placa tectônica foi andando e causou esse alinhamento das ilhas ali no Havaí. Então, ainda está acontecendo a influência da movimentação das placas tectônicas, mas a gente não está numa situação nem de colisão, nem de divergência, nem de nada naquele local específico. A gente tem um ambiente de vulcanismo no meio da placa tectônica, gerando aquelas ilhas lá, que recentemente até teve uma grande atividade vulcânica lá que destruiu bastante área e residências, inclusive, né? Olha só, interessante. Quando a gente fala dessa questão da formação de ilhas também, você falou do movimento dos continentes, né, se separando e formando ilhas pequenas. É o caso, por exemplo, da Ilha do Amor, Madagascar, né, que é colada com o continente e se separa dela, né? A Austrália também é uma ilha? Não, ou já é considerado um continente? A Austrália já é um continente. Ali... A Oceania ali já é um continente. Isso. A gente lembra do O, tem a Oceania, você consegue considerar a Oceania, então é continente. Perfeito. Mas aí aquelas ilhazinhas todas faziam parte do continente, só que na separação elas se separam e ficam boiando assim, né? Entre um continente e outro. Isso. Hoje a gente tem uma atividade tectônica lá no leste africano que basicamente vai separar uma boa parte dos países ali do leste. Olhando no mapa, você consegue ver vários lagos bem compridos assim, mais ou menos na direção norte-sul, e aquilo é justamente por conta dessas atividades tectônicas que já estão abrindo e separando, e a tendência é que essas falhas vão se ligando e separem toda aquela parte leste ali do continente e vire um outro continentezinho bem menor, né? Separado da África. Entendi. Perfeito. Então, a gente tem aí, você já falou das atividades vulcânicas expandindo, né, formando os edifícios vulcânicos e a partir disso formando a ilha. Você já contou desse movimento de corrente, né, dessas correntezas formando ilhas mais rasas, né, em locais mais rasos ou então em rios. E você já falou também dessa questão das placas tectônicas que eventualmente vão sobrar algumas boiando ali. Tem alguma outra forma de surgir uma ilha? Não. Já não, creio que não. As principais são essas. A gente tem sempre uma associação de geração de ilhas, principalmente quando a gente fala ilha, a gente está falando no mar, né, nas oceânicas. Então, geralmente elas estão sempre associadas a essas atividades vulcânicas, sejam de limite de placa ou de ambiente intraplaca igual a do Havaí. E aí, tem regiões que a gente tem muitas ilhas, né? Indonésia, por exemplo, lá a gente tem várias ilhas. Ali é porque a gente tem muito limite de placa e aí você tem muita atividade vulcânica, por isso a gente tem bastante ilhas naquelas regiões. O Japão, por exemplo, a gente tem bastante atividade vulcânica ali também. Naquela região ali do Oriente Médio, no sul e no leste da Ásia, a gente tem grandes ocorrências de ilhas por conta dessas grandes atividades vulcânicas. E até por isso lá também é uma região que tem muito terremoto, alerta de tsunami, tudo isso fica meio que interligado ali no sistema geológico. Perfeito, beleza. E qual a questão dos arquipélagos, assim? Quando a gente pensa num conjunto de muitas ilhas, né? Às vezes a gente vê arquipélago aí, tipo Filipinas, que tem mais de 100 ilhas. Qual que é? Por que acontece um estilhaçamento, digamos assim, dessa placa tectônica a esse ponto? Aí já é, quando tem um arquipélago, já é mais por conta de atividades vulcânicas diversas no mesmo local? Isso, é mais pela diversidade, né? E o posicionamento em locais diferentes. Elas vão sendo criadas devido às atividades vulcânicas e como você tem duas placas oceânicas ali em contato, você não tem uma uniformidade na geração das ilhas, né? Você vai gerando uma aqui, uma atividade vulcânica em determinado local, uma em outro, tal, e aí você vai gerando várias ilhas. Você pode ter, na verdade, ali submerso ainda mais ilhas que não chegaram na superfície. E tem essa perspectiva de chegarem? Depende se ainda está ocorrendo a atividade vulcânica. Chegar devido à redução do nível do mar é bem difícil, porque a gente está subindo ele, né? Então, a gente precisa que ela cresça mais do que a gente vai conseguir subir aí o nível do mar. Mas tem sempre as possibilidades. Aqui no nosso Oceano Atlântico, a gente tem algumas ilhas que a gente tem aqui emersas, né? O Fernando de Noronha, Tristão da Cunha. A gente tem algumas ilhazinhas mais conhecidas, mas a gente tem pequenas e tem outras que estão submersas, que não atingiram ainda a superfície ou não vão atingir, porque a atividade vulcânica que ocorreu foi bem antiga, mas existe ela ali abaixo do nosso nível do mar.
Entendi. Dá para eu fazer algum esquema assim, tipo terreno na Lua, de não, essa ilha aqui tá submersa ainda, mas vai crescer. Você pode ter a sua própria ilha, compra aqui na minha mão, a gente vende com desconto. Pô, ainda tá um pouquinho embaixo d'água. Será que tem essa perspectiva de golpe aí, não? De golpe a gente nunca pode duvidar de nada, né? Esse povo é muito criativo. Mas a gente consegue ter uma noção de locais maiores porque já foram feitos vários perfis batimétricos, né, que a gente chama, que é estudar o fundo do mar. Então, já foi passado, a gente tem vários mapas de imagens que mostram como é a topografia submarina, né? E a gente vê áreas mais para cima, tem morrinhos, tem cadeias de montanhas, né, digamos assim, até coisas bem extensas, só que tá tudo lá abaixo do nível do mar. E aí a gente tem essa noção devido a essas imagens que fizeram ali um mapeamento utilizando ondas sísmicas, né? Tempo de ida e retorno das ondas. E aí com isso foi sempre possível mapear um pouco essas superfícies e variações nas altitudes, não é altitude, né? Mas na profundidade do nível do mar. Do fundo marinho, né, no caso. Muito perspicaz vocês, geólogos, usarem ondas no mar, né? Isso aí, na verdade, foi culpa do geofísico. Muito perspicazes, muito perspicazes. Quando a gente fala assim dessa questão do padrão diferente, né, de espécies que a gente vê em ilha, eu sei que tem toda uma questão de evolução, né, relacionada quando você afasta geograficamente uma espécie das outras espécies, essa espécie vai se diferenciando cada vez mais, se torna mais adaptada, né, àquele ambiente específico. Mas você falando desses tipos de formação, assim, eu imagino que o próprio solo da região deve ser muito peculiar também, né? O tipo de rocha, o tipo de material inorgânico que você tem lá, o que deve também favorecer a essa evolução das espécies. Como que se dá isso? A gente tem, assim, em termos de vida vegetal, por exemplo, quando a gente tem atividades vulcânicas, o solo ele depende muito da composição da rocha, né, que gerou ele. Então, se a gente teve uma atividade vulcânica que era rica em elementos que vão formar solos enriquecidos em nutrientes para as plantas, a gente consegue desenvolver vegetações boas, né? E geralmente o tipo de magma que forma a ilha são esses magmas que costumam dar solos bons, tipo do Havaí. A gente tem solo muito enriquecido lá no sul do Brasil também, devido a essas atividades vulcânicas que ocorreram lá, na bacia do Paraná. Então, aquele que forma até uma região muito lamosa, que o pessoal chama de massapê. Então, aquilo dali é resultado da alteração da rocha e geralmente são solos enriquecidos. É diferente de se a gente tivesse ilhas muito enriquecidas em material de areia, que aí você tem pouco nutriente para as plantas, né? Só plantas muito adaptadas vão crescer ali. Então você consegue, às vezes, ter um ecossistema muito mais bem desenvolvido em termos de vegetação e aí, devido a uma migração ou algum acidente biológico, caiu alguma espécie, essa espécie foi se adaptando e evoluindo. Eu já ouvi história de ilha que ela é completamente habitada por cobras. E é tipo coisa de você chegar lá e ter 20 cobras em metro quadrado. Eu não lembro exatamente o número, mas era uma coisa meio doida. É no litoral de São Paulo isso. Eu lembro que recentemente teve um barco que afundou, o pessoal foi parar lá nessa ilha e deram uma bela de uma sorte, né, de sobreviverem assim. Mas é um negócio realmente muito louco, porque é muita cobra, a maioria hiper venenosa, né, porque os passarinhos pousam lá e você já... você não, né? A cobra já tem que matar o passarinho muito rapidamente, assim, para ter alimento mesmo. Então, interessante. Se ela dá bote num passarinho, imagina em mim, né, velho? Tô aqui pesado. Lá de bobeira. Não, mas recentemente eu vi essa matéria mesmo, interessante. Eu já vi também essa história. E aí você fica imaginando justamente como é que ela tá sobrevivendo, né? Qual é a fonte de alimento das cobras? Justamente esses passarinhos desavisados que estão ali, param para descansar e servem ali de alimento, porque a ilha é um terreno restrito. Se você tem uma grande quantidade de cobra que é muito venenosa e se alimenta ali de animais, a grande chance ou você tem um predador para elas e começa a equilibrar, ou ela vai dizimar os que estão abaixo da cadeia alimentar dela e depois começar a morrer de fome ou começar com atividade canibalística, né? Interessante, interessante.
pensar assim em propriedades de mineração ou alguma coisa do tipo, de atividade profissional geológica mesmo, né? Essas ilhas, por serem boa parte, né, de atividade magmática, assim, tem algo extra, algo de mais interessante que pode acontecer, por exemplo, mineralogicamente falando no Havaí ou em algum arquipélago desses? Tem sim. Tem, todo ambiente geológico tem sua possibilidade, né? Não quer dizer que vá acontecer, mas a gente sabendo que são ilhas vulcânicas, que teve às vezes ação de interação com a água e essas coisas todas, dá uma possibilidade de existir determinados tipos de depósitos minerais. Aí vai do geólogo saber o que é que ele está procurando, chegar lá, imaginar que, bom, esse é um ambiente vulcânico de rocha de tal tipo. Então, qual tipo de minério eu posso encontrar aqui? Eu posso encontrar um minério pesado, um minério de ferro, um minério de titânio, alguma coisa remobilizada por fluidos. Aí eu posso ter ouro, prata, alguma coisa desse tipo. Então, vai começar a levantar as possibilidades, rodar nas rochas e procurar evidências do que é que pode existir. O que não pode acontecer é ele chegar, ou ela, né? Chegar na rocha, assim, chegar no local e imaginar que vai achar um tipo de minério que não faz sentido nenhum geológico existir ali. Então é daí que vem muito a questão dos estudos e saber interligar essas relações de como foi que aquelas rochas foram formadas, as coisas que podem ter ocorrido nela e o que é que pode achar de dinheiro ali. Depois disso vai vir a questão de logística, né? Se vai conseguir implantar uma mina, se vai conseguir retirar, isso tudo depende muito do valor do que foi encontrado, do volume e se é possível realmente implantar uma coisa. Se é uma ilhazinha pequena e você não consegue trazer todo o maquinário para lavrar, você não consegue explorar. Beleza, Lucas, perfeito. E esse foi mais um episódio do Geologia Geral, né? Hoje aprendemos que um rio com centenas de quilômetros de largura lembrou o amor que eu tenho pelos nossos ouvintes. Mas o seu amor é real, rapaz. O meu amor é muito maior do que isso, né? É. Aprendemos também que o Gabriel Medina poderia ser um geofísico, porque usa onda no mar. Ele também faz interpretação de profundidade quando toma umas vacas, né? É, também temos isso, né? E por fim, a gente vai monetizar o Geologia Geral vendendo terreno na Lua e dando de brinde uma ilha submersa. Já sabemos exatamente onde existem algumas e o leilão começa a partir da próxima semana. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Quais outros mecanismos que a gente tem, por exemplo, para formar uma ilha dentro de um rio? De um rio? Deus por ter colocado lá. Especificamente dentro de um rio. Se for dentro de mar, não me serve. Eu quero no rio.